oferta. Então, estou com duas Bíblias aqui. Uma usa o termo coleta e a outra oferta. Eu acho que na sua deve estar oferta, porque a Almeida traduz como oferta. Mas tá certo, não está errado. Tá? É só para mostrar que existe outra terminologia. E quando você tem coleta, você fala, mas coleta, porque é você receber, né? O trabalho, receber aquilo que o povo entrega, né, no altar do Senhor. E ofertar, no caso, seria para quem traz, né? Então, mas nós vamos entender aqui um pouquinho sobre essa passagem. Bom, eu vou só fazer aqui uma recapitulação até chegar no capítulo 27 do que trata essa porção, tá bom? E uma das porções mais interessantes porque ela trata sobre alguns detalhes da construção do tabernáculo. E eu até anotei aqui na minha agenda alguns pontos que eu achei interessantes para nós meditarmos de forma breve, ou tentar ser breve, né? Dentro dessas passagens, tá bom? Então, no capítulo 25, a partir do versículo 1, né? Nós temos a instrução que Deus dá para que se traga ofertas, né? Para que sejam feitas coletas do povo para a construção do Mishkan, né? Que seria o tabernáculo, né? Seria o Mishkan, se não me engano, essa é a palavra hebraica. Seria para a tenda, né? Na verdade, a tenda que era feita no deserto, para que Deus pudesse habitar ali. Não que Deus iria morar, não é essa ideia, porque Deus não mora em casas feitas por mãos humanas. Mas a ideia é o seguinte: Deus é um Deus santo e o povo é pecador. Como é que Deus vai ficar próximo do seu povo? Então eles precisavam criar algo para que a presença de Deus se manifestasse ali. Tá bom? Mas nós vamos falar com mais detalhes no decorrer. Então Deus, né, manda Moisés falar aos filhos de Israel que tragam oferta ou coletas, né? Ou fazer coletas de todo homem cujo coração se mover para isso. Então começa aí Deus ordenando que se traga, né, ofertas para a construção e também para os utensílios. Então aí no versículo 10 do capítulo 25 você tem a criação da arca, só que essa arca não é a arca de Noé. Porque às vezes já vi uma vez um meme, né, um irmão falando bem assim, pastor, eu quero entender uma coisa, como é que José era esposo de Maria e ele era filho de Israel, lá das 12 tribos? Né? Ou seja, total desconhecimento, né, das colocações aí confundir, só é o mesmo nome, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São tempos diferentes, porque tem muitos nomes na Bíblia que se repetem em vários outros capítulos, então não podemos fazer essa confusão, né? Não que se faça, mas só que às vezes a gente pode acabar, né, associando. Então, mas essa arca aqui provavelmente é a arca da aliança, né? É a arca da aliança que era feita. Bom, aí no versículo 17 você tem o propiciatório que ia ser feito também. Tinha todos os detalhes aqui como é que era feito. E a mesa dos pães, também todos os detalhes da construção aqui da mesa dos pães. E aí isso aqui no versículo 23, no versículo 31 temos a menorá, a construção da menorá, tá bom? Que era, a partir do versículo 31 vai dar a instrução da como se fazer a menorá. E a partir do capítulo 26, no versículo 1, temos a instrução de como fazer as cortinas do tabernáculo, né, da tenda da congregação. Bom, e aí a partir do versículo 14 do versículo 26, nós temos a coberta de peles e as tábuas, ou seja, como outros detalhes de outros compartimentos do tabernáculo, detalhes do tabernáculo. Então aí, só esses variados detalhes, Deus já me ensinou algo que eu vou depois passar para vocês aqui. Eu só quero fazer só uma retrospectiva do que nós estamos, a porção ela trata. Quando chega no capítulo 27, Deus vai dar a instrução do altar do holocausto, tá? Que aí nós lemos até o versículo 19, aí no versículo 9 do capítulo 27 agora, né? No versículo 1 do capítulo 27 temos o altar do holocausto, no versículo 9 do capítulo 27 temos o átrio do tabernáculo, os detalhes, e aí até basicamente esse. Quando chega no capítulo, no versículo 20 do capítulo 27 ainda, aí vai ter a questão do candelabro, né? A elaboração do candelabro, mas ela não entra nessa porção. Ela vai entrar na porção seguinte. Embora o capítulo ele não termine, né? Você vai ver que essa porção vai até o verso 19, né? Mas a porção seguinte, que é do sábado seguinte, ela vai começar a partir do versículo
10, ou do versículo 20 do capítulo 27. Tranquilo? Deu para pegar? Só recapitulando, que a porção ela vai até o verso 19 do capítulo 27, e na próxima porção ela continua do 27 a partir do versículo 20, que fala sobre a construção, a elaboração do azeite para o candelabro. Muito bem, feita essa retrospectiva, né, essa introdução, nós temos aí em 1 Reis, no capítulo 5, no versículo 12 ao capítulo 6, nós temos, na verdade, a construção do templo de Salomão. E por que a porção ela faz esse midrash, essa comparação? Porque essa porção fala da construção, de detalhes da tenda da congregação ou do tabernáculo. Lembrando que você não deve confundir. A tenda e o tabernáculo, ela era móvel e era feita no deserto. Eles desmontavam ela. Porque eu não trouxe uma imagem aqui para exemplificar. Às vezes quando mostra fica melhor de assimilar assim, né? Até para mim, assim, que às vezes tem coisas na Bíblia que você vai entender melhor quando você vê uma imagem mesmo, de mais ou menos como é que era. Porque às vezes é difícil você tentar assimilar todos os detalhes, né? Mas eu creio que vocês já devem ter visto, que é bastante conhecido. Então, a tenda, né, era feita no deserto, enquanto eles estavam em viagem para a Terra Prometida. E assim ela continuou sendo feita por um momento até lá na terra de Israel, mas parece que pelo contexto bíblico, até no tempo de Davi, parece que ela já não era tão, digamos assim, utilizada, digamos assim. Parece que era mais chamada a tenda de Davi, né? É chamada casa de Davi, que era aquele momento ali que Davi ficava em oração buscando a Deus, mas parece que foi se perdendo no tempo de Davi, até chegar o tempo de Davi, essa referência que o tabernáculo tinha lá no deserto. Por isso que Davi depois ele vai querer construir o templo. Ele fala, não, eu tenho que construir um templo, e aí vai ser algo mais fixo, algo mais suntuoso. E aí nesse capítulo de 1 Reis, capítulo 5, você vai ver detalhes. Salomão, ele recruta muitos trabalhadores para lavrar pedras, para levantar ouro, artífices, para fazer vários compartimentos. E sabe o que é interessante? Um detalhe nesse capítulo que eu estava meditando essa semana, é que quando eles estavam trabalhando, geralmente numa obra, você não se preocupa tanto com o barulho, digamos assim. Tá construindo algo, quebrando, a obra faz barulho mesmo. Só que Salomão nos ensina um detalhe aqui bem interessante sobre a santidade. Parece que Salomão tinha essa preocupação de não fazer muito barulho na construção, principalmente na questão interna. Ele meio que trazia tudo meio pré-moldado. Eles fabricavam fora, lavravam a terra, as pedras, as coisas preciosas que tinha, e meio que só traziam para montar. E diz o texto que eles faziam como, assim, parece que ninguém estava trabalhando lá. Era algo muito assim sutil, muito tranquilo. O barulho era feito mais longe, onde estava lavrando, estava trabalhando ali, montando as coisas. Mas quando se trazia, parece que tinha uma santidade no ar. Você entende? É como, por exemplo, você está construindo esse altar aqui. Tem pessoas que não estavam nem aí para isso aqui. Isso aqui é só um negócio de pedra. Mas não, aqui é um local que é consagrado, o Senhor tem essa preocupação. Então, essa preocupação com as coisas sagradas nós devemos ter. Até essa semana um colega postou que eu faço curso de Ciências da Religião. E o curso de Ciências da Religião nós lemos muitas obras. Até para você ter ideia, desde bruxaria até as religiões mais antigas, até o cristianismo. A gente estuda tudo assim de forma aprofundada. E aí eles postaram lá no grupo Ciências da Religião algo assim meio engraçado, tendo Carna Gospel. Um bloco, né, não sei como é que era, mas estava lá, um bloco gospel lá no carnaval, não sei onde é que era. Aí o colega postou lá no grupo, e aí o colega lá falou bem assim, meu Deus, se o Miceia Eliade tivesse vivo, ele estaria puxando os cabelos agora, porque sim, lá da igreja. E assim, porque o Miceia Eliade, ele diz o seguinte, que você não pode misturar o santo com o profano, entendeu? Porque senão você perde a identidade. Você perde a identidade. Ou uma coisa é santa, ou não é, entendeu? Ou você respeita o local sagrado, seja de quem for. Ninguém vai entrar aqui num local que tenha um terreiro, numa mesquita. Ninguém vai entrar lá quebrando, desrespeitando. Você pode não concordar, pode ter a sua posição de fé, né, a sua verdade.
Aí ninguém vai entrar lá quebrando, desrespeitando, né? Então, é mais ou menos essa ideia. Ninguém pode meio que misturar as coisas sagradas. Porque quando aquele símbolo ele tem um poder, ou melhor, aquele símbolo ele se desenvolve e cria-se ao redor dele um entendimento, aquele símbolo passa a ser sagrado. Seja para aquela comunidade de fé, seja para aquela religião específica. Então ninguém vai pegar um livro de uma outra religião e queimar. Você pode não concordar, mas você não vai fazer, digamos assim, afrontas, né? Como aconteceu no Brasil, algo muito chocou, né? De um pastor numa igreja, tinha lá a imagem de um santo de uma religião cristã aqui do Brasil, e ele chutou, quebrou isso aqui, ó. Isso aqui não tem poder de nada. Ele chutava e quebrava e gerou todo um escândalo, né? Gerou toda uma questão. Eu quero dizer o seguinte, que agora trazendo para o nosso contexto aqui, né, da fé bíblico, nós temos que ter esse cuidado, né, com as coisas de Deus. Né? Porque a igreja que a gente vai bagunçar, vai desrespeitar, que a gente está acostumado a vir aqui, a gente sempre tem que manter a santidade do local. Querendo ou não, esse local ele é referência para muitas pessoas. Se passa alguém e vê uma atitude desrespeitosa de alguém daqui de dentro mesmo, qual é a moralidade e a referência que nós vamos dar para as pessoas aí fora, né? Então esse cuidado nós temos que ter. Amém? Respeitar o local do culto, ter reverência. Não é adorar, é ter reverência, ter respeito. Tranquilo? É que nem nossa casa, você não vai receber alguém na sua casa e vai querer que alguém ali desrespeite o seu local. Tem que respeitar, né? Conforme você determinou ali, né? A casa é como um local sagrado. Por isso que a casa realmente dá-se um valor muito grande à casa, né? A moradia, porque é um local de identidade, né? Tranquilo? Mas deu para entender, né? Beleza. Então, olha só. Bom, aí então eu vou voltar aqui para essa porção que eu vou comentar com você, que é o seguinte. Aí no versículo de número 1 do capítulo 25, eu vou ler aqui na minha tradução Ferreira de Almeida, que eu acho que é igual a que você tem aí, depois eu volto aqui para que eu marquei mais nessa outra que eu estou lendo atualmente. Bom, diz assim no versículo 1 e 2, né? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração, ou seja, né, tragam oferta, terumá, né? Coletas, né? Todo homem cujo coração o mover para isso, dele receberei a minha oferta. Então, Deus, ele trabalha muito com isso, né? De você trazer a Deus aquilo que você recebe de bom da parte dele. A gente lamenta que no meio evangélico, eu faço uma crítica para melhorar isso, que assim, devido até a suposta teologia da prosperidade, exploraram demais a questão do dízimo, condicionaram muito tudo só ao dízimo. E aí criou-se muitas resistências e até muitas críticas aos evangélicos em relação a isso, porque acabou colocando todo mundo na mesma panela, né? Devido a algumas linhas mais da teologia da prosperidade, que tudo é dinheiro, traga aqui o seu carro no altar, e oferta isso e aquilo, entregue a sua casa e tudo, enfim. Ou seja, é claro que isso aí também é uma questão de fé também. Agora entrando já vou fazer uma crítica e também eu vou colocar um ponto de fé. Eu sei que isso aí também acaba explorando a fé de muitas pessoas, acaba causando escândalos, e nós sabemos disso. E, inclusive, tem igrejas que estão em processo na justiça, de pessoas que estão tentando recuperar os seus bens que foram dados à igreja, né? Mas o argumento é justamente essa questão, que houve uma exploração, que houve, foram coagidas a isso, digamos assim. E a gente também, eu acho que a gente tem que pregar aquilo que a Bíblia fala, não ficar tentando inventar muita moda, que o pessoal já quer. Um dia eu vi no programa de TV evangélico, um culto que passa todo dia, o rapaz com óleo, né? E o óleo ele era assim meio rosa, meio assim dourado e um meio branco. Aí fala que isso aqui é o óleo Pai, Filho e Espírito Santo. Então, e aí você vai pagar tantos, uma oferta de R$1.000, mais ou menos assim, R$500. Então assim, uma coisa assim. E veio lá do Jordão, não sei do quanto, a água misturou com o óleo das prensas frescas de lá onde Israel tira o óleo. Então o cara fez tipo assim, quase um comércio. Então esse tipo de coisa não pega muito bem, porque na verdade desvirtua a verdadeira mensagem do Evangelho. Agora, por outro lado, as ofertas elas são bíblicas. Por exemplo, uma vez uma professora nossa lá no curso, acho que uma das melhores professoras que eu tive lá no curso, que ela me ajudou a entender muitas coisas e tirou muitas dúvidas que eu tinha em relação a alguns assuntos
em referente, por exemplo, essa questão da ciência da religião e da teologia, porque elas são ciências distintas. Por exemplo, a pessoa que faz teologia, ele tem que preparar a cabeça dele para fazer ciência da religião, porque como ele vai estudar várias religiões, já vai ter um problema, porque o que acontece? A teologia trabalha com pressupostos da fé e da verdade, entendeu? Já as ciências da religião, ela não trabalha com esses pressupostos, ela trabalha com um pressuposto chamado fenomenologia, ela não entra em juízo de valor. Entendeu? Então são duas ciências distintas. Então ela ajudou muito, até porque ela também ela é evangélica, mas ela é da área da ciência da religião, mas ela sabe, ela é serva de Deus mesmo. E ela falou algo bem interessante. Ela falou o seguinte, que lá na igreja que ela estava, teve uma pessoa que ela, por livre e espontânea vontade, ela chegou e falou bem assim, eu quero ofertar o meu carro para a igreja. Estava tendo um propósito lá, ela ofertou o carro dela para a igreja, isso a pessoa falando. Aí, essa pessoa fez um propósito com Deus. Ela fez um voto, um propósito, lá ela com Deus. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa passou a andar de ônibus. Ela passou a andar de ônibus. E todo mundo começou a criticar essa pessoa. Falou bem assim, poxa, você deu, né, o seu carro para a igreja, isso é besta, que bobagem, que leseira. Poxa, não tem sabedoria. É bonito agora, a igreja com carro e tu andando a pé. Ela falando. E a pessoa calada ficava, não respondia nada, porque sabia o propósito que tinha feito com Deus. Depois de 6 meses, ela recebeu um grande propósito que ela tinha feito com Deus. Então ela não só comprou um carro, mas comprou outras coisas, mas ser a pessoa com Deus. Não estou dizendo que é para você fazer isso. Agora eu digo que isso existe. O propósito que a pessoa faz com Deus, aí é ela sabe em quem ela está crendo, o que ela fez, enfim. Né? Agora, não é isso exatamente que o texto está falando aqui, só que estou ampliando aqui o contexto de ofertas. Mas aqui mostra-nos que Deus é um Deus que ele olha, gente, tem um propósito, vai ser feita uma construção, eu tenho um projeto e eu quero que o povo traga. Concorda comigo que Deus poderia ter dado tudo de bandeja, mas ele quer que o povo traga. E aí ele se alegra com isso, ele fala no versículo 2 ainda, cujo coração o mover para isso. Na minha tradução está bem assim, ó, na outra tradução que eu tenho aqui, fale ao povo de Israel que façam uma coleta para mim. Aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de coração. Amém? Então o coração tem que estar movido. E esse coração que é movido a ofertar, não é aquele coração que fala bem assim. E aí, Deus, quando é que tu vai me devolver? Não é esse coração. Na verdade, esse tipo de coração, Deus nem aceita a oferta, né? Tá lá fisicamente, mas Deus não aceita. Porque, veja, Deus não vai descer e pegar a oferta. Quem é que recebe a oferta? Aqueles que estão na posição de sacerdote para receber. Beleza. Só que o que Deus recebe de você, diga para o seu irmão que está do seu lado, é a intenção. É a intenção correta. Irmãos, Deus é o Deus do ouro e da prata. Só para você ter noção, Ele criou o universo. Isso, e os planetas, tudo que existe. Quer mais? Nós, por mais que venhamos tentar, a gente não consegue criar nada do nada. A gente cria algumas coisas a partir do que existe. Mas não criar, né? Do nada. O bará, né? O criar do nada, só Deus pode fazer isso. Então, o que Deus recebe de nós, na verdade, é a intenção. Poxa, eu tive intenção, mas eu não coloquei no altar. Então não era, porque a intenção se confirma com a atitude. Eu tenho a intenção de ser fiel, mas não consigo. Então não é fiel. Não tem como. Eu tenho a intenção de amar minha esposa, mas não ama. Entendeu? Então, vamos voltar aqui. Vamos lá para a gente já caminhar o grande final aqui. Olha só. Eu queria falar de mais versículos, mas eu acho que eu já vou para o centro da questão, porque senão eu vou acabar realmente alongando e eu quero só falar os pontos que eu trouxe aqui para nós meditarmos, que é justamente onde tem a ver com o maior milagre de Deus. Olha só. Mas antes de entrar nisso, eu não posso deixar de falar algo importante sobre os detalhes que eu havia mencionado. Você observou que nessa porção, Deus ele é muito detalhista. E sabe o que eu trouxe para a nossa vida espiritual nessa manhã, para nós crescermos, sermos edificados, de forma assim, grandiosa, é o seguinte. Pelo fato do nosso Deus ser um Deus de detalhes,
Isso já deve mexer muito com o nosso coração, principalmente no que diz atenção. Quem não é detalhista, ele não é uma pessoa que não tem muita atenção. Não que eu falo de detalhista, que você tem que ser nos mínimos detalhes. Assim, eu não estou dizendo isso. Mas você não pode ser uma pessoa avoada. Diga, você não pode ser uma pessoa avoada. Por exemplo, assim, tinha um cachorro aqui. Um exemplo, você passou... Mamãe, que cachorro? Você passou do lado do cachorro e não viu o cachorro. Não estou dizendo um dia que você está distraído, não estou falando isso. Mas você ser uma pessoa desapercebida das coisas vai ser um grande problema na sua vida. Eu digo porque eu sou muito desapercebido. E eu luto para não ser desapercebido. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, não só hoje, mas há muitos anos, eu tenho tentado ser uma pessoa mais atenta nos detalhes de tudo. E você sabia que o detalhe para você ter uma boa memória chama-se você começar a prestar atenção nas coisas. Por exemplo, se você senta aqui e você já põe no seu coração, rapaz, Tamara, eu não vejo a hora do apóstolo terminar. Já tantos anos que eu conheço ele, é a mesma coisa. Se você sempre alimenta seu coração com isso, você nunca vai prestar atenção. Talvez eu possa estar sendo um instrumento de Deus nessa manhã para a sua vida, e por conta de vaidade do seu coração, você não vai receber. Não somente eu, se a diaconisa Luísa vir aqui no altar, se o pastor Sam vir aqui no altar, a pastora Dami, os líderes estiverem ministrando aqui, e você sempre fica aí desatento, achando que não pode vir nada da vida dos líderes, você sempre vai perder algo grandioso de Deus. Porque eu sempre entendo, e eu aprendi com o bispo Carlos, eu acredito na unção que está na vida dos nossos líderes. Eu acredito. E eu entendi o que ele quer dizer. Ou seja, todos nós temos algo para ensinar uns aos outros. Então assim, nós precisamos ser pessoas atentas. E eu digo, comecei a ler um livro de memorização, que um dos tópicos para você ter uma boa memória é prestar atenção nas coisas. Por exemplo, você entrou aqui na igreja. Uma vez o José Arthur entrou aqui na igreja, né? Aí falou assim, mudado, né? Altar novo, maior, bandeira. E eu fiquei, rapaz, mais observador do que eu. Né? Galeria, mais um banheiro, chique, né? Ou seja, ele começou a perceber, pô, tem uma coisa aqui que não estava quando, né, eu estive na vez passada. Então, por exemplo, irmãos, essa questão de prestar atenção em detalhes é tão maravilhosa que você aplica isso em tudo na sua vida. Exemplo, no casamento. Quando a bispa começa a passar demais assim, eu falei, ela tá querendo que eu preste atenção na roupa dela. Aí eu fico olhando, meu amor, você tá linda com esse vestido rosa, floral. Eu começo a tentar contar os detalhes. Aí ela passa, aí já o cabelo. Ela, tu viu meu cabelo? Meu amor, tá lindo o seu cabelo. Ou seja, né, se o homem não desenvolver isso no casamento, como é que a mulher gosta disso, né? De elogio, não só a mulher, mas todos nós, né? O homem faz uma coisa, a mulher não dá mínima, né? Ou seja, nós temos que estar atentos a tudo, às pequenas coisas que as pessoas fazem por nós, que muitas vezes nós não percebemos. Mas ali tem uma atitude positiva, né? Até de você ter comprado ali uma coisa simples, você comprou ali um bolo, um salgado, sei lá, alguma coisa. Olha, eu lembrei de você, né? Eu acho que essas coisas são importantes, assim, nós prestarmos atenção. Por exemplo, prestarmos atenção na palavra, estarmos atentos, por exemplo, eu vou num lugar, eu prestar mais atenção quando eu vou num lugar, ou seja, não ser uma pessoa, geralmente a pessoa não, isso aí é treinado, irmão, isso aí tem pessoas que nascem com uma memória fotográfica, uma memória assim um pouco mais, né, assim, atento, mas não quer dizer que a outra pessoa não tem esse potencial, ela tem que desenvolver, como eu aprendi a desenvolver isso na minha vida. Então tem pessoas que dizem, eu sou assim, meio distraído. Você é, mas você não pode ser assim. Porque a vida requer que você preste atenção nas coisas. Olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus está dando as instruções para Moisés, se Moisés estivesse todo avoado ali, como é que ele ia transmitir os detalhes para os artífices? Olha, Deus me mostrou assim, rapaz, na visão ele era assim, corta aqui, faz assim. Ele ia avaliar as coisas ali. Então como é que Moisés ia transmitir o que Deus falou por detalhes se ele não desenvolvesse a prestar atenção? E sabia que muitas vezes nós não aprendemos coisas quando estamos lendo porque nós não prestamos atenção. Quando eu leio um livro que o tema eu já estou mais familiarizado, eu aprendo com mais facilidade. Quando é um tema que eu não tenho conhecimento, irmãos, eu digo para você, eu tenho que ler uma página umas 4 vezes. Eu peguei um livro uma vez de sociologia do Emile Durkheim, chamado Fato Social, de Emile Durkheim. É um dos pais da sociologia.
Irmãos, esse livro, ele é tão abstrato. Eu digo para você, sabe quantas páginas eu consegui ler um livro? Ele é desse tamanho, um livro. Ele é do tamanho desse papel aqui, é o livro assim, ó. E fininho. Sabe quantas páginas eu consegui ler desse livro? Eu consegui entender um pouco só, de 100%, acho que se eu entendi 5% foi muito. Eu li 3 páginas, não entendi nada. Nada que aquele não estava falando. É uma abstração tão grande. O professor de sociologia falou. Ele falou, querido, tu vai ter que ler muito esse livro para te tentar entender a cabeça de Emile Durkheim. É só abstração. É complexo, não tem como você entender. O cara... É uma linguagem assim, que é totalmente fora do que a gente está habitual. Mas o que acontece? Eu vou tentar ler umas 10 vezes para tentar entender um pouco. O que Emile Durkheim fala que é o fato social? O fato social é o seguinte: existem... toda abstração para dizer o que eu vou falar agora, de forma resumida. Que tudo que existe na sociedade são manifestações de fatos. Ou seja, você não pode pegar a sociedade, colocar dentro de um tubo de ensaio e fazer um exame para você entender a sociedade. A sociedade, ela se manifesta. E essas manifestações são observáveis. E uma vez que elas são observáveis, você pode analisá-la e criar definições. Isso é o fato social de Emile Durkheim. E isso é a base da ciência social. O fato, a observação, a fenomenologia, a análise. Por exemplo, um químico pode pegar uma substância, levar para o laboratório, misturar com outras substâncias e aí ele vai tirar conceitos sobre aquela substância. Já o sociólogo não, ele tem que observar a vida social, as manifestações sociais para que ele possa tirar definições. Muito bem, então assim, diga assim, isso nós temos que ter atenção e você só consegue entender se você tiver realmente atenção. Esconde o celular, guarda tudo, se liga no que tem que aprender e você anota e vai acontecer. Tranquilo? Então, uma grande lição para nós nessa manhã. Nós precisamos ter atenção nas coisas, né? Precisamos estar atento às coisas ao nosso redor. Bom, e aí eu vou agora para o centro que eu falei aqui para concluir essa mensagem, que é o seguinte. Eu não sei se você tem percebido, mas quando você está lendo todo o contexto de Êxodo, você vai ver grandes sinais do poder de Deus. Sim ou não? Beleza? Lembra que o povo ele era escravo lá no Egito? Então eles saem do Egito, eles vão para uma vida de liberdade, na presença do Senhor. Muito bem. Deus vem operando muitos sinais, irmãos, que hoje eu nem sei se esses sinais foram manifestados ainda. Como, por exemplo, ou se já aconteceu algo parecido nos nossos dias atuais ou em outras gerações posteriores, né, aos relatos bíblicos. Por exemplo, o mar se abriu, gente. É uma coisa, né, há um fato sobrenatural. As pragas que foram, né, lançadas sobre o Egito. O Nilo, né, não é o irmão Nilo que estava aqui com a gente, não. O Nilo, o rio lá no Egito. O Nilo se tornou o quê? Em sangue. Você imaginou você chegar no rio Amazonas, que o rio Nilo é tão grande quanto quase o rio Amazonas. Você chegar no rio Amazonas, essa extensão que já andou de barco, sabe que é um negócio assim, imponente, monumental na nossa região, e aquilo tudo virar sangue. É um negócio, os peixes morrerem. Então, uma escuridão, não foi uma escuridão, irmão, que você apaga essa luz, não. Eram densas trevas. As pessoas tentavam, ouviam a voz, tentavam. Mesmo que você ligasse a luz, não saía a escuridão. Eram densas trevas que Deus lançou. Você tentava, você só pegava as coisas, mas você não conseguia. Liga a luz, ligava, mas ninguém via ninguém. Já pensou, você ligou a luz e não vê ninguém? Eram densas trevas. Isso são coisas sobrenaturais. O que mais que Deus fez? Estava mandando o maná, Deus tirou a água da rocha. O que mais? Deus cobria, guardou o seu... Enfim, Deus fez coisas, irmãos, que você olhou assim e você ficava assim, extasiado. Que sobrenatural é esse maravilhoso? Você viu Deus falando lá no monte, né? No Monte Sinai, aquela coisa maravilhosa. Beleza. Só que o que está acontecendo aqui? Vai chegar um momento que parece que os milagres diminuem. E aqui que é o ponto que eu vou chegar nessa mensagem que Deus bradou no meu coração nesses dias. Nessa semana. Os milagres parecem que eles diminuem. E de fato parece que isso acontece. E Deus ele vai dar um foco para uma outra coisa. Para um outro momento, para uma outra questão importante para a nossa vida, que é o seguinte. Claro que a nossa vida é um milagre todos os dias.
É claro que todos os dias eu e você provamos milagres. Entretanto, tem aqueles milagres que mexem com a gente. Por exemplo, você conheceu uma pessoa que é cega, né? A vida toda foi cega. E aqui num culto nós oramos, a pessoa passou a enxergar. Isso vai impactar. Isso aqui vai virar, irmão, vai virar notícia. Ia vir gente para entrevistar o homem. Não, ó, eu só posso dizer que eu era cego. O pastor Sam orou por mim, o pastor lá daquela igreja azul ali, com os irmãos ali, eu voltei a enxergar. Milagre, né? Sobrenatural. Então veja, parece que Deus ele dá uma diminuída nesses milagres e ele vai dar um foco, parece-nos, e isso é uma verdade, para a construção de um tabernáculo, para instruir o povo dentro das suas leis e dos seus mandamentos. E o que eu vou começar a aprender com tudo isso? Você já parou para meditar que se o nosso relacionamento com Deus, ele for somente, não é que não deva ter, mas for somente pautado no que Deus pode nos dar, eu pergunto para você, você vai querer ter relacionamento com esse Deus? Sim ou não? Se a sua vida com Deus é pautada apenas em milagres do que Deus pode nos dar, você acha que você vai manter um bom relacionamento com Deus? Ou vai conseguir viver sempre em continuidade com Deus? O que vocês acham? Provavelmente não. E é esse que é o X da questão aqui. Quando Deus tira ele tira com sinais e maravilhas, com coisas profundas. Por quê? Porque eles eram escravos. E para mudar a mentalidade de escravo, só o poder de Deus. Só que o poder de Deus não estava ainda dentro deles. Ele tinha que se manifestar de forma externa. Irmãos, com coisas que aquela geração assim, olha, eu passei pelo mar, eu olhava, eu via as paredes assim enormes, eu tocava, a água não descia, e sabe, e secou, e nós passamos com quase 3 milhões de pessoas aqui no meio desse, e passamos, e depois todo mundo passou, o mar se fechou, e os egípcios morreram. Eles falavam dessas maravilhas, ficaram impactados. Então, uma primeira lição para nós aprendermos nessa manhã é que o nosso relacionamento com Deus não pode ser apenas pautado no que Deus pode nos dar. Mas o que Deus nos dá é sempre para nos conduzir para algo ainda maior, que é o relacionamento. E aí nós vamos entender qual é o maior milagre de Deus que eu vou falar para você aqui. Então o que Deus vai começar a fazer? O povo, apesar dos pesares, é pecador. Então Deus não podia habitar dentro do coração deles ainda. E o que ele fez? Então, mas será que as pessoas não tinham Deus no coração? Não é nesse sentido. Eu digo assim, se manifestar dentro do povo, ele ainda não podia fazer. Então ele falou, eu preciso criar um local de santidade, com tudo que for mais puro possível, para que eu possa descer em tempos e tempos diante do meu povo. E eu quero ser vizinho deles, entende? Quando Deus ele faz o tabernáculo, ele quer ser o meu e o seu vizinho. Não é maravilhoso isso? Você olhar, irmão, assim, Deus e falar, meu Deus, Deus está ali. Mas só que depois ele vai ser chamado de Yahvé chamar, Deus está aqui, né? Ele está no meio de nós. Por isso que, qual é a ideia de tabernáculo? Habitação. Por isso que no Novo Testamento vai dizer, e ele habitou entre nós e vimos a sua glória. Ou seja, ele tabernaculou. Ele se fez homem e habitou no meio de nós e vimos a sua graça, né? Graça como do unigênito do Pai. Então, Deus ele quer o quê? Construir o tabernáculo, ele quer construir todas as coisas para que ele possa, no final de tudo, habitar no meu e no seu coração. E sabe por que esse é o maior dos maiores milagres de Deus? Moldar o coração do homem para aprender a ter relacionamento com o homem, para que ele possa o quê? Morar com o homem. Onde que Deus quer fazer o maior milagre? Ele quer fazer milagre abrindo o mar vermelho? Ele pode fazer o que ele quiser. Mas sabe aonde ele tem que sondar, ele tem que bater para que ele possa entrar? No coração do homem. Porque lá está escrito na Bíblia, estou à porta e bato. Ele pode mudar o coração do homem? Ele pode, só que Deus não faz isso. Por quê? Porque ele colocou o livre-arbítrio. Deus não quer obrigar ninguém a segui-lo. Ele quer que você se convença por uma questão óbvia, né? Quem é o homem? Quem é o homem, diz o apóstolo Paulo? Apenas pó.
Uma hora nós estamos aqui, depois podemos não estar mais. Então, a criação tem que reconhecer o seu Criador. Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem nessa manhã, que o maior milagre do Senhor é habitar entre nós, e Ele está preparando esse caminho. Ele vem com o tabernáculo preparando esse caminho, para que você possa olhar e ver o nível de santidade que Ele é. E quando eu vejo a santidade dele, eu mudo. Eu quero ser um bom esposo, um bom pastor. Não é para fazer média com ninguém, mas é para que o nome dele seja glorificado, para que o mundo veja, através da minha e da sua vida, a glória de Deus. Amém? Então, concorda comigo que esse é o maior milagre de Deus? Fazer um milagre dentro do seu coração. Amém? Externo ele faz tranquilo, ele é Deus. Ele pode mudar? Pode. Mas ele vai criando todas as coisas para que o homem abra, eis que estou à porta e bato. Se você entrar, eu entrarei contigo, eu entrarei onde você está. Cearei contigo, eu e meu Pai, faremos em você morada, disse o Senhor. Amém? Então, quem recebe essa palavra, diga amém. Glória a Deus.